Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao tópico de macroeconomia keynesiana. Mais especificamente, faremos uma introdução à questão da demanda efetiva em Keynes. No vídeo passado, em que fizemos uma introdução à teoria macroeconômica keynesiana, fizemos uma contextualização, tanto histórica quanto nas seus principais apoios teóricos. Posteriormente, fizemos um levantamento das principais críticas em relação ao modelo clássico, para então introduzirmos os principais aspectos que dinamizam o modelo e a economia keynesiana. Então, para iniciar esses tópicos, falaremos hoje sobre os determinantes da demanda efetiva. Na realidade, então, faremos inicialmente uma conceituação sobre oferta agregada, demanda agregada, como as duas se interagem para encontrarmos a demanda efetiva, como essa demanda efetiva determinará o nível de emprego, então divergindo da questão dos clássicos em que o equilíbrio do mercado de trabalho determinava o nível de renda. Aqui veremos o oposto, que é a dinâmica geral da economia através da demanda efetiva, que determinará o número de emprego. Posteriormente, falaremos sobre então os dois principais determinantes da economia, para o nível de renda, numa economia fechada e sem governo inicialmente. Então, que haverá consumo, investimento, e argumentaremos quais são os motivos que levam o investimento a ser mais instável, consequentemente levando à instabilidade na economia, podendo gerar desemprego. Vamos lá então. Dando início à questão da demanda efetiva, vamos falar sobre o seu princípio, como já adiantamos. Ele vai se desenvolver a partir da relação entre oferta agregada e demanda agregada. Então vamos conceituar esses pontos, que eles não são assim de entendimento tão fácil, porque eles partem de alguns aspectos distintos e outros semelhantes ao que vimos em relação à oferta agregada e demanda agregada na teoria clássica e também que se observa na disciplina de Introdução à Economia. Então, oferta agregada, aqui então é importante entender esse conceito de oferta agregada. Ele não é simplesmente a soma das ofertas individuais da economia, pegando um aspecto mais quantitativo de mercadorias que são colocadas no mercado de bens e serviços, que é basicamente o que se faz na teoria macroeconômica clássica. Então, oferta agregada aqui, ela vai ter um conceito também monetário. Então, economia, na perspectiva de Keynes, é sempre uma economia monetária da produção. Então, ao invés de tratarmos sobre aspectos quantitativos de bens e serviços, sempre estaremos falando em termos monetários, quantidade de valor monetariamente produzido, ofertado. Mas aqui, então, o que é especificamente essa oferta agregada? Ela vai ser a renda, ou seja, a quantidade de dinheiro necessário para o empresário, então aquele que está empregando trabalhadores, oferecer determinado volume de emprego. Então é o seguinte, para certa quantidade ser produzida, deve empregar um determinado volume de trabalhadores. Para empregar esse volume de trabalhadores, não basta gastar com seus salários, há também os gastos com maquinário, então, e insumos também. O Keynes divide os custos em os custos pagos para os trabalhadores e os custos pagos para os demais empresários, que então é o custo relacionados ao investimento e aquisição de insumos de um lado e o custos para o trabalhador de outro. Além disso, também está embutido considerado que um lucro normal. Esse lucro normal não é necessariamente aquele lucro zero na perspectiva da microeconomia neoclássica. Não, porque não é exatamente um lucro zero, um lucro normal. Lucro normal é aquele lucro, normalmente ele será acima de zero, levando em consideração o custo de oportunidade, né? E o lucro zero em economia, nós estamos levando sempre em conta o custo de oportunidade. Então, o lucro normal ele pode ser um lucro superior a zero, porque as economias elas não operam no mercado de concorrência perfeita. Elas operam com algum grau de concentração, algum grau de monopólio. Bom, então, essa renda necessária para oferecer um volume de emprego seria basicamente, em termos gerais agregados no montante econômico, os valores que as empresas precisam gastar
para empregar trabalhadores, levando em consideração, então, repetindo, os salários pagos, um lucro considerado normal e aqueles custos relacionados ao pagamento para os demais capitalistas, para os demais empresários, nos termos keynesianos, né? Que seria, então, o pagamento de insumos e bens de investimento. O empresário só irá oferecer esse determinado volume de emprego se ele espera receber uma renda por empregar esse determinado número de emprego. Então, a oferta na economia, a oferta agregada na economia, ela está atrelada a uma expectativa, que então essa palavra espera está relacionado ao conceito de expectativa de renda que o empresário espera receber por ofertar esse volume de emprego. Então, a curva de demanda agregada, ela vai refletir o conjunto de expectativas dos empresários sobre o volume gasto dos consumidores, então para aqueles empresários que estão vendendo para o mercado consumidor, e também dos demais empresários, para aquelas empresas que irão vender os bens de investimento. O empresário, então, ele só irá aumentar o volume de emprego, ou seja, só irá contratar mais trabalhadores e, consequentemente, realizar mais compras dos demais empresários, por exemplo, de insumos, se ele espera que essa renda necessária para ofertar esse emprego, como falamos anteriormente, do conceito de oferta agregada, for menor do que a renda que ele espera receber ao vender os seus produtos. Então, aqui nós temos um conceito semelhante, mas iremos tratar no próximo vídeo, que a lógica se difere da teoria clássica, mas nós temos um conceito de receita marginal e de custo marginal. Então, assim, só para adiantarmos esse aspecto, o custo marginal na teoria clássica, neoclássica, ele estava relacionado com uma questão física da produção. Então, para um determinado volume fixo de capitais, ao empregar mais trabalhadores, eu estarei reduzindo a produtividade marginal de cada trabalhador, porque cada trabalhador adicional ele terá como contribuir menos na produção, dado o limite de capital. Keynes entende, inicialmente, aqui na teoria geral, ele entende também que há um retorno marginal decrescente do trabalho de cada unidade a mais produzida, mas o conceito se assemelha na lógica um pouco de Ricardo. Pegando aqui na questão de, primeiro, são utilizadas as terras mais produtivas, conforme vai se expandindo a produção, vai se operando em terras menos produtivas. Aqui não é exatamente a mesma coisa, né? Mas a lógica é que primeiro seriam empregados os trabalhadores de maior produtividade, conforme eles vão sendo empregados, se demanda maior produção, então vão sendo empregados também trabalhadores de menor produtividade. O mesmo valeria para a questão dos insumos de melhor qualidade, para os bens de capital mais eficientes. Então, conforme vai se aumentando a produção, vão sendo empregados de menor produtividade. Existem alguns outros conceitos também relacionados ao processo de ampliação do investimento, que vai reduzindo a eficiência marginal do capital, que veremos no próximo vídeo. Então, pensando nesse aspecto, se há uma queda na eficiência marginal, que veremos no próximo vídeo, e aqui focando mais agora na questão do emprego, o nível de renda ele deve ser significativamente mais alto, então, ou seja, a renda esperada por vender mais produtos. Então, conforme a renda esperada for superior a esse custo marginal de empregar mais trabalhadores, as empresas continuarão empregando, continuarão produzindo. Então, qual será esse limite? Esse limite de novas contratações será o volume de emprego determinado por esse encontro entre oferta agregada e demanda agregada. Podemos observar isso graficamente. Então, aqui no eixo vertical, nós temos a oferta, que é determinada por Z, a demanda por D e a renda por Y. Então, aqui esse é o vertical. E aqui nós temos o eixo horizontal, que é determinado, decorrente do número de empregos. Então, a lógica é o seguinte:
Conforme eu vou aumentando a minha produção, eu vou demandando mais trabalhadores. Então, aqui nós podemos ver os dois formatos de curvas. Aqui nós temos a curva da demanda, em que observem que ela não parte da origem, ela parte num patamar superior. Isso aqui é um ponto que nós iremos desenvolver também mais em outros vídeos, porque mesmo que não haja nenhum nível de produção, consequentemente não há nenhum nível de produção e de renda na economia, haverá uma demanda. Essa demanda é determinada pelo consumo autônomo e, eventualmente, também pelo investimento autônomo, mas principalmente aqui pelo consumo autônomo. Por isso que ela não parte da origem. E ela tem esse mecanismo aqui, essa inclinação, que a gente vai tratar também no próximo vídeo, que mostra porque a demanda ela tem uma dinâmica decrescente. Já o custo, ele parte da origem e ele possui uma dinâmica crescente. Já adiantamos a questão do trabalhador e no próximo vídeo também iremos falar sobre as causas do comportamento ascendente da curva de oferta decorrente da eficiência marginal do capital decrescente. Bom, então nós temos esse encontro aqui entre as duas curvas. E quando elas se encontrarem, elas demonstrarão qual será o nível de fato produzido na economia. Esse nível que é de fato produzido na economia será o ponto da demanda efetiva na perspectiva de Keynes. Então aqui, finalmente, encontramos a questão da demanda efetiva. Então, nesse ponto de encontro, em que os empresários esperam receber esse determinado nível de renda, eles irão oferecer um determinado volume, irão contratar um determinado volume de trabalhadores. Então, aqui nós teremos um encontro entre o custo de oferecer esse determinado volume e a renda esperada nas suas vendas por oferecer esse determinado volume de emprego. Aqui tem uma questão interessante que, observem, que esse volume de emprego ele não é necessariamente um volume de pleno emprego. Então, aqui nós temos esse Nzinho mostrando que seria a quantidade de trabalho demandada pelas empresas e é uma condição, então, de emprego efetivo nessa dinâmica econômica. Então, o que determina o volume de emprego é essa relação entre a demanda agregada e a oferta agregada. E não necessariamente ele será o nível de pleno emprego. Ou seja, a dinâmica econômica suposta por Keynes, ela entende que o nível de pleno emprego é só uma das situações possíveis de equilíbrio no mercado de bens, dando consequência no mercado de trabalho. Então, reforçando o ponto, é o equilíbrio geral da dinâmica econômica a partir do mercado de bens entre oferta e demanda agregada, que determinará o volume de emprego. Eu só atingirei esse volume de emprego aqui de pleno emprego se houver uma maior demanda agregada. Então, por exemplo, posso tanto mudar o ponto de partida quanto a sua inclinação. Então, se a demanda agregada tiver esse comportamento aqui, por exemplo, aí sim eu atingirei um nível de pleno emprego. Agora, enquanto ela tiver em demandas agregadas inferiores a uma situação em que a demanda agregada iguale a oferta agregada abaixo do pleno emprego, eu não terei, não por nenhuma condições específicas do mercado de trabalho, mas sim por condições gerais na economia, eu não terei então uma situação de pleno emprego. Isso é um dos principais aspectos que divergem as teorias clássicas e neoclássicas. Então, reforçando, na teoria clássica, o equilíbrio do mercado de trabalho determinava o nível de renda. Na perspectiva keynesiana, é a dinâmica geral na economia, pelo equilíbrio entre oferta e demanda agregada, que determinará o nível de emprego. E essa demanda agregada aqui,
ela não é uma demanda que já se sabe ex ante, ou seja, os empresários, quando eles irão ofertar esse volume de emprego, eles não sabem exatamente qual será a renda que eles irão receber, mas sim ela tem um conceito de expectativa. Então, se a expectativa dos empresários em relação ao futuro for mais positiva, significa que a demanda agregada, ou seja, essa curva de rendimentos esperados por ofertar determinado volume de emprego, será maior. Consequentemente, eles irão contratar mais trabalhadores, irão realizar mais investimento. Consequentemente, a demanda, de fato, a demanda efetiva também será ampliada. Consequentemente, o número de trabalhadores será maior, podendo atingir ou não uma situação de pleno emprego. Então, como veremos em vídeos mais à frente, é importante que haja uma condução das expectativas. E iremos falar também que o principal condutor que a política econômica pode conduzir para incentivar as expectativas dos empresários a realizar investimento é através do mercado monetário, focando a questão da taxa de juros. A política fiscal ela tem uma dinâmica complementar apenas. A principal dinâmica, a principal política econômica de Keynes para dinamizar a economia é a taxa de juros. Apenas quando essa não estiver dando os resultados que a política fiscal ela deve dinamizar a economia. E no livro da teoria geral, o foco muito mais é sobre a moeda e não sobre a política fiscal. Em textos posteriores, aí ele trata mais também sobre a política fiscal, mas na teoria geral o foco é muito maior, é sobre a política monetária. Como já adiantamos, os principais componentes para uma economia fechada e sem governo, mas mesmo para uma economia aberta e com governo, geralmente os principais componentes da demanda efetiva, eles serão consumo e investimento. Então, de acordo com o princípio da demanda efetiva, falaremos quais desses dois são mais instáveis e mais estáveis, tratando com mais cuidado sobre os principais componentes da demanda efetiva. Então, para uma economia fechada e sem governo, os principais componentes são consumo e investimento. Mas mesmo em uma economia aberta e com governo, geralmente esses serão os dois principais componentes. Existem algumas economias pequenas, muito voltadas para o exterior, em que as exportações/importações elas têm um componente bem significativo também. Mas mesmo em economias abertas, mas que são maiores, o consumo e investimento eles possuem uma dinâmica superior para dinamizar a economia. Bom, então vamos falar sobre cada um deles, porque um é estável, o outro é mais estável. O consumo desses dois fatores, ele tende a ser mais estável, porque ele está atrelado ao próprio nível de renda. Então, além de um certo consumo autônomo, que também tende a ter uma certa estabilidade, além então desse consumo autônomo, que independe da renda, a parcela do consumo que depende da renda, ela necessariamente terá que ser entre 0 e 1, já que ele depende da renda, o máximo da sua renda que ele irá consumir será 1. E o mínimo será alguma coisa superior a 1, né? Porque alguma parcela da renda será consumida. Chamaremos isso então de propensão marginal a consumir. Então, propensão marginal a consumir, ela será um valor entre o 0 e 1. E quais são os fatores que afetam a propensão marginal a consumir? Ele tende a ser questões mais estáveis, eles não tendem a flutuar tanto em curtos períodos. Por isso, eles são mais estáveis. Então, temos a distribuição de renda pessoal. Então, aqui é importante uma distinção que, como nós vimos nos vídeos de Kalecki, falávamos sobre a distribuição funcional da renda, que é a participação dos trabalhadores na renda total da economia. Ou outra parcela seria o lucro dos empresários. Aqui nós estamos falando em termos de distribuição de renda pessoal. Veremos quais a parcela dos mais ricos detém o maior volume ou menor volume da renda. Então, economias cuja renda está muito concentrada em poucas pessoas tendem a ter uma propensão marginal a consumir menor. Porque quanto maior o nível de renda, há uma tendência de acréscimos na renda não terem o mesmo retorno de consumo. Então, com as pessoas que têm uma renda já muito elevada,
por mais que elas vão aumentar o consumo, uma parcela dessa renda ela deixará de ser consumida. Então pensa uma pessoa que recebe 10 milhões de reais por mês, ela não irá consumir todos esses 10 milhões. Normalmente não, pelo menos, né? Já pessoas que recebem um salário mínimo, até pessoas que recebem menos de um salário mínimo, 500 reais, a tendência é de consumir toda a sua renda. Então, quanto maior a parcela da renda for concentrada, há uma tendência de redução da propensão marginal a consumir. Por outro lado, né, o contrário disso, haverá uma tendência, então, de elevar a propensão marginal a poupar. Outros fatores relacionados também, nós temos questões culturais, de sociedades que consumam mais ou consumam menos, sociedades que têm maior motivo de precaução. Então, tem outros fatores que também são dinâmicas mais estruturais, portanto, elas não tendem a se modificar no curto prazo. Portanto, do outro componente, que é o investimento, este sim ele é mais estável e, consequentemente, também provoca flutuações na renda e no emprego. Vamos então falar quais são os motivos, ou menos os principais motivos, que o investimento é instável, consequentemente, então, a renda também. Então, são três principais e vamos ver cada um deles. Incerteza, preferência por liquidez e o caráter monetário da economia. Como vocês verão, eles estão muito interligados, um é condicionante do outro. Um provoca o outro e também é provocador. Então, iniciando pela incerteza, né? Então, essa incerteza ela tem uma definição própria de Keynes, que ela deve ser diferenciada em relação à questão de risco. Então, incerteza é uma incerteza absoluta em relação ao que acontecerá no futuro. Ela não pode ser semelhante, ela não possui o mesmo significado que um evento probabilístico. Então, por exemplo, quando eu faço um risco, pensa na possibilidade de cair um número 1 ao jogar um dado. Então, aqui eu tenho um evento probabilístico. Se não for um dado viesado, né, um dado normal, eu tenho que a probabilidade do cair 1 é de 1/6. Então, eu consigo estabelecer um evento probabilístico. Ou mesmo em outras ciências, como a física, eu consigo isolar o evento e fazer testes repetitivos, eu consigo construir uma possibilidade, um evento probabilístico. Já para os eventos macroeconômicos, essas condições elas não podem ser mantidas. Então, eu não consigo isolar primeiro momento, eu não consigo fazer o isolamento do evento. Posteriormente, eu não consigo também fazer testes repetidamente. Portanto, as condições para formar esses eventos probabilísticos, que são feitos em outras teorias, né, como a física, como a química, eles não podem ser reproduzidos na teoria macroeconômica. E mesmo que tivesse todos os conhecimentos em relação ao passado, que é difícil, né, nós temos uma complexidade muito grande em relação à economia para entender todos os aspectos, também não teremos condições de formar esse evento probabilístico, porque não há nenhuma certeza que isso irá ser reproduzido no futuro, que essas mesmas condições serão mantidas. Então, aqui, esse conceito de incerteza é, por exemplo, qual que seria a probabilidade que exatamente em 2008 acontecesse a crise. Então, por mais que tivesse algum e outro estudioso prevendo que existiria um problema no mercado imobiliário nos Estados Unidos, com algumas dinâmicas posteriores, a grandeza da crise de 2008 ninguém exatamente preveu. E mesmo que um caso isolado, então, possa ser previsto que haveria uma certa crise, como foi a sua dinâmica envolvendo tantos países, mesmo aqueles que não tinham qualquer relação com o mercado subprime nos Estados Unidos, não havia. Outro aspecto, por exemplo, quem que previu exatamente quando aconteceria a guerra mundial? Ou agora que aconteceria a pandemia?
ou uma eleição diferente do que aconteceria há 3, 4, 5 anos. Então, porque é o seguinte, quando nós pensamos no processo de investimento, o empresário ele não está pensando apenas no amanhã ou no ano que vem. Ele tem que pensar no horizonte de longo prazo. Então, o investimento, eventualmente, para iniciar o seu processo de produção, ele leva 2 anos, 3 anos, 10 anos, e não só o processo de iniciar a produção com esse bem de capital, mas também tem que ser levado em consideração toda a sua maturação. Então, aqui o horizonte é o horizonte de longo prazo. Só que esse longo prazo, ele afeta a dinâmica de curto prazo, como veremos no vídeo a seguir. Então, há esse componente muito forte de incerteza na economia. E essa incerteza em relação ao futuro econômico, ele vai inviabilizar o cálculo do seu retorno de investimento, ou seja, ele prejudica ou mesmo impossibilita o cálculo da eficiência marginal do capital, que iremos ver no próximo vídeo, falaremos bastante sobre isso. Então, nós temos assim que as decisões, elas são tomadas por parte do conhecimento presente. Então, o que nós temos de conhecimento presente? Nós sabemos a situação atual da economia, nós sabemos os preços correntes e não temos certeza sobre o que acontecerá no futuro. Isso provoca um comportamento de mimetismo, ou seja, como cada agente não sabe o que acontecerá no futuro, há uma tendência de pensar que o outro sabe mais do que ele. Portanto, há uma tendência de comportamentos serem imitados, ou normalmente eles são liderados por certos agentes e imitados pelos demais. Então, se cada agente tivesse um comportamento racional autônomo e não tivesse esse comportamento de mimetismo, de copiar o que os outros estão pensando, a dinâmica não seria tão instável, porque um agente poderia achar que vai dar certo, o outro agente que vai dar errado, e haverá um certo nível de equilíbrio em que essa flutuação seria reduzida. Porém, como há esse comportamento de mimetismo, quando um agente toma determinada situação, ele tende a ser copiado pelos demais. Ou seja, nós observamos o efeito manada. Então, que não precisa ser necessariamente que todos os agentes pensem racionalmente que haverá um problema no futuro, bastando que alguns agentes tenham essa perspectiva negativa em relação ao futuro, para que então haja uma dinâmica generalizada de redução, por exemplo, do investimento, ou ao contrário, um otimismo generalizado decorrente de um impulso inicial de determinados indivíduos. Então, observamos com muita frequência na dinâmica econômica esse movimento de manada, esse comportamento de manada. Então, nesses contextos de aumento de incerteza na economia, então em que a incerteza ela está exacerbada, é natural, é de se esperar que os agentes racionalmente eles tendem a ter uma maior preferência por liquidez. Ou seja, como eu não sei o que acontecerá no futuro, ao invés de eu investir em um bem de capital, que é um ativo muito ilíquido, então aqui é importante esse conceito de liquidez, ele está atrelado a converter um determinado bem ou serviço ou um determinado ativo, em termos mais gerais, em qualquer outro ativo. Então pensem em um bem de capital. O bem de capital de todos os ativos, ele é o mais ilíquido. Digamos que eu queira se desfazer desse meu bem de capital. Não é fácil encontrar um demandador por esse bem. Muitas vezes ele tem uma dinâmica específica para a minha própria empresa. Outras empresas não irão conseguir aproveitar esse bem de capital. Então, o empresário ele pode adquirir um bem de capital, né, por 10 milhões ou por 100 milhões, 1 bilhão, né, se for um grande bem de capital, né? Mas enfim, e para ele tem uma serventia. Para outros empresários, ele pode ter uma certa serventia, mas não será a mesma. Então, para se desfazer desse capital, além de demorar, então esse primeiro conceito de liquidez, de demorar para se desfazer desse bem de capital, ele irá perder muito do seu valor. Então, por exemplo, outro conceito de liquidez no mercado de ações. No mercado de ações, eu até consigo se desfazer rapidamente das minhas ações. Então, nesse conceito de tempo,
ele teria uma elevada liquidez. Porém, se o mercado de ações está em baixa, para eu me desfazer rapidamente dessa minha ação, provavelmente eu perderia muito do meu valor que eu apliquei. Portanto, a ação, mesmo que tenha essa rapidez na negociação, ela não é tão líquida como, por exemplo, é um título de dívida de curto prazo ou principalmente moeda, né? Ou ativos líquidos, por excelência, que são a moeda. Então, quanto maior a incerteza em relação ao futuro, maior tende a ser a preferência por liquidez, ou seja, os agentes eles irão deixar de investir e alocarão a sua riqueza em ativos mais líquidos. Então, quanto maior a incerteza, maior a busca por liquidez. Então, pensando numa economia doméstica, há uma deixa de ir aplicar em bens de capital, passa a aplicar em ativos de renda fixa em um certo prazo. Se a incerteza vai aumentando, a tendência é de aplicar em ativos de renda fixa de prazo menor, e se a incerteza ela é absoluta, a tendência então é da maior parte dos indivíduos alocarem sua riqueza em moeda, em ativos de maior liquidez. Então, essa troca de ativos ilíquidos por ativos líquidos faz com que haja uma queda na demanda por investimento e, consequentemente, uma queda no nível da renda, da atividade econômica e do emprego. Então, a moeda ela vai ser esse elo que vai fazer ligar o presente para o futuro. Porque na economia monetária, nessa perspectiva de economia monetária, o presente e o futuro ele é interligado por contratos monetários. Então, a moeda, por ter toda essa liquidez absoluta, que ela pode ser convertida em qualquer ativo ou qualquer outro bem e serviço de forma instantânea e sem perda de valor, ela, por esse fato, ela é utilizada nos contratos monetários. Então, a moeda ela vai fazer essa interligação entre o presente e o futuro através dos contratos, e esses contratos eles sempre são denominados em moeda. Então, por exemplo, um contrato de emprego, um contrato de aluguel, uma garantia, uma dívida, eles sempre são relações de um momento presente para o momento futuro, e eles são feitos então em contratos monetários. Como você tem uma obrigação ou uma garantia para o futuro através de moeda, você irá querer se segurar, né? Se assegurar que você não sabe como será o futuro, você retém moeda para se precaver de poder honrar seus compromissos futuros que são em moeda. Então, a moeda, por ter essa questão de liquidez absoluta e de fazer esse elo de ligação entre presente e futuro, no momento de incerteza, ela será buscada. E ao contrário, o investimento ele deixará de ser realizado, portanto, levando a essa queda na renda e no emprego. Por que, então, essa moeda ela possui toda essa importância? Então, a moeda, quando ela é demandada ou ativos próximos da moeda, ela gerará uma dinâmica na economia. Como eu comentei agora, né? Ela fará com que haja uma queda no nível da atividade econômica. Portanto, ao contrário que se apregoa na teoria quantitativa da moeda e na perspectiva da teoria neoclássica, a moeda ela não é neutra. Então, ela possui uma característica própria, ela é um ativo em si, ela não é simplesmente um meio de troca, mas ela é uma fonte de desejo também de se mantida, justamente por ter esse elo entre o momento presente e o futuro, dando essa segurança de liquidez para todos os agentes. Quando os agentes eles decidem reter moeda ao invés de investir, eles irão alterar esse fluxo industrial, então esse fluxo monetário que estava destinado para a indústria, né, para a dinâmica econômica, provocando então essa redução na atividade e do emprego. Então, lembre-se, né, que a oferta agregada é aquele volume monetário, aquela renda necessária para contratar determinado volume de trabalhadores. Como essa renda ela não está sendo destinada para investimento,
consequentemente, sendo atrelada, destinada para a moeda, haverá um menor número de trabalhadores sendo contratados. Então, quais são as características da moeda que a tornam diferenciada em relação a todos os demais ativos e bens e serviços numa economia? Primeiro aspecto, e esse aqui é relacionado ao não tanto à sua característica, mas ao seu efeito na dinâmica econômica, que é a elasticidade de produção ser próxima de zero. O que significa isso? Quando os agentes eles estão demandando outros bens, por exemplo, imóveis ou principalmente, bens de capital, ambos se partirem do zero, um imóvel, uma casa construída também é considerado investimento, Ele não vai ter a mesma dinâmica no longo prazo do investimento em bem de capital, mas no curto prazo ambos são demandas igualmente. Então, se o empresário ou um consumidor, uma pessoa física, for realizar esse processo de compra de um determinado bem, ele vai gerar uma demanda de produção. Então, a elasticidade da produção é superior a zero. O que significa isso? Para eu aumentar a produção desse determinado bem, ou mesmo um serviço, eu irei demandar um determinado volume de trabalhadores, de insumos, de bem de capital. Consequentemente, eu estarei dinamizando a economia. Então, eu estou demandando a produção de algo, eu irei gastar dinheiro contratando todas essas questões. Por consequência, a dinâmica econômica será mantida. Agora, se eu pego minha renda, pego esse meu capital financeiro e aloco em moeda, para eu aumentar a oferta de moeda, eu não terei praticamente nenhum impacto em termos de atividade econômica. Porque, primeiro que a moeda nas economias contemporâneas, principalmente, é uma moeda virtual, não é uma moeda física. Mas mesmo a moeda física, caso seja aumentada a sua demanda, no caso de incerteza absoluta, a moeda física seria a mais líquida de todas, Eventualmente, a moeda bancária, o banco pode quebrar, então, enfim, a moeda física é liquidez em absoluto, Mas mesmo então que se demanda por mais moeda, essa elasticidade de produção ela é muito próxima de zero, porque ela envolve só uma produção maior de papel, eventualmente um pouco mais de energia, contratar um pouco mais de trabalhadores, mas comparando ao seu valor monetário, esse volume de produção empregado necessário para produzir todo esse volume a mais de moeda, ele é insignificante em termos econômicos, Então pense na casa da moeda. Se ela quiser duplicar o volume da produção de moeda, o impacto na economia como um todo, em termos de produção, é próximo de zero. Então, é esse primeiro conceito que muitas vezes é negligenciado, ele é fundamental para explicar a dinâmica econômica. Então, se há um aumento da demanda por outros ativos, há um aumento da produção. Então, para ofertar esses demais ativos, há um aumento da produção, consequentemente, a dinâmica econômica acontece. Se é para moeda ou ativos próximos da moeda, se essa riqueza vai para esse destino, o impacto na economia será próximo de zero, levando então a queda na renda e no desemprego. O segundo agora, os dois próximos aspectos são os motivos para se demandar então moeda. Então o primeiro aspecto é se eu demando moeda, por que não dinamiza a economia? E os dois são por que se demanda tanta moeda. Então, esse segundo aspecto é que o setor privado ele não possui capacidade de produzi-la diretamente. Possui apenas indiretamente através do mercado bancário. Então, a moeda bancária, ela se aproxima à moeda, ele tem liquidez, mas o setor público, ele consegue controlar também essa oferta de moeda privada, certo? Por exemplo, eu posso colocar imposições em relação ao compulsórios, ou seja, aquela parcela de dinheiro através do depósito à vista que os bancos podem criar. O setor público ele pode controlar essa oferta, ele não tem o controle diretamente
Então, essa característica, se é moeda endógena ou exógena, que pode ser tratado em vídeos posteriores, e vocês verão principalmente nas disciplinas de economia monetária 1 e 2, a moeda, ela em parte, ela é exógena, ou seja, controlada pelo Banco Central. Iremos retomar um pouco também esse conceito aqui no modelo de LM. Ela é controlada pelo Banco Central no seguinte sentido: qual o volume máximo que os agentes privados conseguem ofertar? Ela não consegue determinar o volume mínimo que o setor bancário pode ofertar. Porque diante da incerteza, mesmo os agentes bancários, eles podem não querer ofertar essa moeda. Enfim, é uma discussão para um segundo momento, mas o setor privado ele não possui essa capacidade de produzi-la diretamente. Portanto, ela é um motivo adicional por demanda. E mesmo o setor privado que possui essa quase moeda, né, não é exatamente o papel moeda, também está restrito ao setor bancário. Então, nem é setor financeiro como um todo. Bancos de investimento, por exemplo, de factoring, eles não podem emitir moeda. São apenas esses bancos que recebem depósito à vista, ou seja, as instituições financeiras bancárias que conseguem emitir moeda, mas qual moeda? Essa moeda bancária, né? Ou moeda escritural. E por fim, a moeda ela é o único ativo na economia que consegue, ao mesmo tempo, exercer as funções de unidade de conta, ou seja, todos os demais ativos, bens e serviços e contratos são denominados em moeda. Ela que é utilizada para negociar todas as aquisições e vendas de ativos e de bens e serviços, portanto, ela é um meio de troca e também é reserva de valor. Por que reserva de valor? Outros ativos, eles também podem ser utilizados com uma perspectiva de ganhos futuros. Mas a moeda, ela tem essa importância em termos de valor, porque ela possui muito maior estabilidade. Então, ela tende a ter uma maior estabilidade, justamente combinado pelos demais fatores, que ela não depende do setor privado, a elasticidade de produção é próxima de zero. Consequentemente, ela tende a ser mais estável e, portanto, reserva de valor. Um quarto aspecto que também está atrelado aos demais é que ela também é aquela que pode cumprir todos os contratos monetários. Consequentemente, todas as dívidas podem ser honradas através da moeda. Dentre essas dívidas, a principal dívida é a dívida com o Estado, que são os tributos. Então, o Estado ele também impõe que os seus tributos sejam pagos na moeda que ele emite. Então, que seria um fator adicional para se demandar mais moeda. Das referências, então, utilizadas para a aula de hoje, o livro de Economia Monetária e Financeira, Teoria Prática, organizado por Carvalho e outros autores. Ele dá um complemento nos capítulos de Keynes. Nós temos um artigo do Marcos Vinícius, que é Lato Leite, que ele faz uma análise da teoria demanda efetiva, comparando Keynes e Kalec. Então, ele ajuda tanto para Kalec quanto também para entender a demanda efetiva em Keynes. Nós temos os apontamentos de aula, das boas aulas que eu tive com Fernando Ferrari Filho e com o Oreiro. Ambas eles auxiliaram na construção para essa aula de hoje. Aí nós temos um capítulo do Keynes. Ele é um resumo sobre a teoria geral, em que também contribui na análise, tanto para esse vídeo como para os demais, que ele faz ao mesmo tempo que aprofunda alguns aspectos do livro da teoria geral, ele também consegue trazer esses principais aspectos de forma um pouco mais resumida. E nos capítulos da teoria geral do emprego do juro e da moeda, propriamente, os principais da aula são os 3, 4 e 5 e os 12 e 20. São aspectos que nós iremos tratar mais posteriormente, mas que também auxiliam em algum sentido na aula de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui. No próximo vídeo, iremos falar sobre as decisões de investimento, onde então conseguiremos aprofundar em alguns aspectos inicialmente tratados aqui,
dando ênfase à questão da eficiência marginal do capital. Até lá!